Antes de Eva, Adão ele teria tido uma outra mulher. Esta mulher, ela, diferente de Eva, não teria sido criada da costela de Adão, né? De forma a ter que ser submissa a ele. Não, essa mulher ela teria sido criada da mesma substância de Adão e, portanto, ela bateria de frente ali com ele, de igual para igual. Essa mulher chamaria-se Lilith. Você com certeza já ouviu falar dessa lenda judaica e apesar de já ter muito vídeo na internet, né, falando sobre isso, vocês me pediram para trazer. Então, eu não gosto de trazer conteúdos para o canal que já tem a gente que falou e falou muito bem, né? Mas quem manda no canal são vocês, então vocês pediram a minha opinião, o que eu tenho a trazer sobre Lilith, e o vídeo de hoje então é sobre ela. Vamos embora. Lilith, na verdade, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Quero logo começar esse vídeo dizendo que o termo, a palavra, o nome Lilith, ele não aparece na Bíblia. Lilith é um conto. Lilith foi uma deusa ou um demônio feminino adorado na Mesopotâmia e na Babilônia, que é associado a ventos e tempestades, que é associado como sendo portadores de morte. Lilith é também uma figura da mitologia judaica mencionada originalmente no Talmud. Isso, eu estou falando por volta ali do quinto ao terceiro século antes de Cristo, ou seja, estou falando de um período durante o exílio babilônico. Muito provavelmente os judeus aprenderam ali com os persas, com os babilônicos, contos que viria a originar o conto de Lilith, né? Então o conto de Lilith ele seria baseado em contos, em outros contos parecidos ali com os povos circunvizinhos. Na Idade Média, Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão. Isso já na Idade Média, estou falando de mais de 1000 anos depois. Lilith aparece como demônio em crenças tradicionais islâmicas. Na crença judaica, ela é tratada como a primeira mulher da personalidade bíblica de Adão, aparecendo em uma passagem no Talmud. No primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1, 27, deixa eu abrir aqui com vocês, vai dizer assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Porém, no segundo capítulo, né, em Gênesis 2:18, o Senhor nos diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é apenas no capítulo 2, no 22º versículo, que a mulher é criada, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Correntes de pensamento creem que é possível que a mulher criada no primeiro capítulo seja Lilith, e essa criada no segundo capítulo seja Eva. Daí surge essa lenda. Tá? Eles levam em consideração o versículo 23 de Gênesis, aqui do capítulo 2. Gênesis 2, 23 vai dizer assim: ó, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, né?
a gente pode verificar na expressão de Adão, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma afirmativa de uma pré-existência, de uma existência anterior, né? Como se, sabe, como houvesse ali até uma espécie de deboche. É, como se, ah, não, aquela lá não, sabe, não era minha mulher, essa sim é minha mulher, essa sim é ossos dos meus ossos, aquela foi criada que nem eu. É, percebe? Então, em algumas traduções, o texto está sim, agora sim, esta. O que não parece ser, a princípio, um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação narrativa. No século VIII, na obra de Isaac Ben Hakben, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. Vou deixar o nome dele aqui no vídeo, tá bom? Para vocês acompanharem. Mas ele é o principal responsável por espalhar a lenda de Lilith como nós hoje conhecemos. Foi ele que falou, né, que Lilith não queria se submeter a Adão porque era igual a ele, né? Então Lilith abandona o Jardim do Éden e não regressa mais a copular com Adão, mas ela teria copulado com um arcanjo chamado Samael. E o primeiro capítulo de Gênesis, e é preciso eu deixar isso claro aqui, antes que vocês comecem a acreditar nessas lendas, ele apenas cita, né, a criação dos céus e da terra. E os animais, o homem, a mulher, naqueles períodos de tempo chamados de dias. Na Bíblia King James, no capítulo 1, verso 27, diz assim, ó, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Não descreve que Deus criou outra mulher, mas sim que Deus fez, neste ponto, o homem e a mulher. Capítulo 2 tem um relato de como Deus ele criou os humanos com um pouco mais de detalhes. Senão teria existido outro homem além de Adão. Eu quero ler com vocês, ó. Diz assim: esta é a história do início da humanidade no tempo que Yahweh, Deus, criou os céus e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhum dos campos sobre a terra havia crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Existem algumas divergências de interpretação, tá? Sobre esses fatos aqui narrados. Para sustentar também a ideia descrita ali no alfabeto de Ben Sira. Em Gênesis 1, são descritos detalhes da criação a partir dos detalhes ali das trevas, né, e dos céus, né? Sendo no sexto dia a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, há uma outra narração partindo já da terra, podendo ser entendido como dois eventos diferentes. O segundo foi, muito provavelmente, descrito nos tempos de Salomão, o primeiro já, assim, bem depois, né? Já ali no exílio babilônico, ou até mesmo, segundo alguns historiadores, pode até ser pós-exílio.
O primeiro versículo de Gênesis capítulo 2 traz a conclusão dos últimos versículos do capítulo 1. A gente já percebe que ele já começa como uma forma de conclusão. Diz assim, ó: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã, o dia sexto." Aí lá em Gênesis 1:31 a gente vai ler: "Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus o acabado no sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia, visto toda a obra que havia sido feita." Então, sabendo-se que a divisão dos capítulos da Bíblia só veio ocorrer muito tempo depois, não é possível afirmar que os eventos de Gênesis 2 vieram muito tempo depois de Gênesis 1. Porém, entende-se que a partir do versículo 4 do Gênesis 2, há uma outra narrativa do que ocorreu em Gênesis 1. Porque na primeira, o homem é criado por último, como o ápice da criação, né? Enquanto no capítulo 2, o homem ele é criado em primeiro lugar, né? E tudo é feito para ele, né? "E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Né? Outra citação que é contrária é aquela que Adão, aquela que eu expliquei para vocês, né? Que esta sim é osso dos meus ossos. Passando a ideia de agora sim, né? Essa é minha verdadeira mulher. Se a gente observar em outras traduções, no inglês, no grego, no latim, no hebraico, a gente não vai ver essa expressão, essa sim ou agora sim. Em todas as traduções nós temos a versão "e disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos." Isso demonstra que todas as 8 criaturas que são mencionadas são animais naturais. Talvez, dada a sua longa associação à noite, surgem-se sem quaisquer precedentes a denominação de que no hebraico é chamado de scratch hole, ou seja, é como uma coruja, né? Uma famosa tradução da Bíblia, a King James. Ali, né, em Isaías 34:14 é utilizado esse termo, né, de coruja. Lá diz: a coruja deve descansar lá. Mas isso não cria vínculos com relação a 2 criações, né? Mas sim ao tempo, né? A troca de tempo, dia, noite. Esse dueto ele é muito comum no relato da criação, né? E passou o dia, a noite, e Deus viu que tudo era bom. Então, não tem um respaldo bíblico para nós crermos que Lilith, ela de fato existiu. O que pode haver mais é acreditar-se que, devido a um erro de tradução ou de interpretação, tendo em vista que a gente não encontra no original como se Adão estivesse confirmando, né, que agora sim esta é minha mulher. Mas Lilith, ela deve ser vista apenas como um conto, uma lenda. No judaísmo, a imagem mais conhecida que nós temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo ele foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É por isso que é bem provável que o povo judaico visse Lilith como algo negativo, e os contos acerca de Lilith tenham surgido a partir daí. Nós vemos assim a transformação de Lilith no modelo judaico numa transformação de um demônio. As lendas vampíricas de Lilith surgem daí, né? De Lilith ser
uma mulher frutífera que tinha até 100 filhos por dia, que se alimentavam de sangue humano e da energia desprendida no ato sexual e daí vai. Na era contemporânea, nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith ela começa a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais, principalmente na Europa, né? Esses ciclos eu menciono na literatura, nas artes, né? Quando os românticos eles passam a descrever Lilith como um quadro mais romântico, sensual, né? O quadro de Dante é um exemplo claro disso. Então, assim, faz-se já um contraste, né? Com aquela imagem vampirística, cheia de luxúria, de trevas, que ficou ali, né, no passado, tinha essa figura muito forte. Lilith também é considerado um dos arquidemônios símbolos da vaidade. O livro O Gênesis Proibido, ele traz a saga de Lilith como a primeira mulher posta na Terra, e é de livros como esse que surgem essas variadas lendas. Lendas. Não passa disso. Essa gente inventa cada coisa. E não encontramos respaldo bíblico nenhum para afirmar a sua existência de fato. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito a poder continuar produzindo esse material de altíssimo nível para você. E também ajuda o YouTube, a ferramenta YouTube, a espalhar esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e diz aqui nos comentários para mim o que você achou, se já tinha visto outros vídeos aqui na internet sobre Lilith, se era mais ou menos isso daí mesmo que você esperava, ou não, né? Quem sabe? Valeu, pessoal, Deus abençoe e até a próxima.